Mensagem ditada no ano de 1978, Natal do Espírito Santo. Então, o Natal do Espírito Santo. Que Espírito Santo é só dos ricos. Se Espírito Santo fosse também dos pobres, ele teria o que tem os ricos. Mas o Espírito Santo é só de ricos. E os pobres não enxergam isso e ainda falam, rezam e contam com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem os seus representantes aqui na Terra. Os seus representantes deviam agir para a igualdade, porque todos são cristãos. Mas cristãos aí são os ricos. E por isso os pobres não podem festejar. Mas o atraso está tão grande que os pobres estão apegados a este Cristo dos ricos. Mais que isto, com o tempo, vão chegar todas essas injustiças e todas essas irregularidades. Não enxergam é porque não querem. Têm olhos, mas vivem como cegos. Mas chegará o dia do cego abrindo os olhos, e este dia do Natal, que devia ser o dia de facilitar todos, quando acaba, é o dia das maiores explorações. Quem é que não enxerga que este Cristo é um criminoso? Quem é que não enxerga que esses emissários na terra são os criminosos? Só sabem pensar burrices, dizer burrices, ver o que é torto, não sabe e não enxerga. O Cristo dos ricos, o Cristo ambicioso, que só favorece os ricos e os pobres não enxergam. Isso é Pai de todos, todos são cristãos, deviam ser todos contemplados iguais. Mantendo essas impostorices, dizendo aí que está a razão, isso dá para os ricos e para os pobres não. Dizendo que os ricos são cristãos e os pobres não. Tradições errôneas dos tempos antigos e que ainda conservam essas relíquias nojentas como coisa de valor e direita. O que é bom, o Cristo só dá para os ricos. Não pode dar para os pobres. Não pode passar de um criminoso, injusto, impostor, vilanias do passado. Quantas cabeças, quantos bichos, quantos burros ainda adoram isso como elemento de prestígio? Adoram, outros tanto gostam, outros tantos adotam e outros tantos simpatizantes. Pois aqui, o nosso Natal, o melhor de todos, mesmo que não reconheça uma data nojenta, como se fosse de valor. Qual foi a salvação que Cristo trouxe? Qual foi a salvação que veio dar ao mundo? Quanto mais reza, quanto mais pede, quanto mais vem pregando, mais as ruínas aumentando. Enfim, nem vale a pena falar. E sim, uns assaltadores da bolsa do povo, que com este conto de vigário, considerados como vigaristas de primeira, sim o que eles produzem e que beneficiam os pobres, do milagre de mandarem as almas para o céu, de perdoar os pecados de todos, grossa chantagem. Já se foi o tempo que estavam com os olhos fechados, e agora de muito que estão com eles abertos. Qual foi o proveito que os pobres têm tirado com isso? Quanto mais pedem, quanto mais rezam, quanto mais imploram, mas tudo ao contrário. Estão cansados de ver que imploram em vão, que isso não passa de um conto do vigário, as nações esfarceladas e o povo cada vez sofrendo mais. Nem vale a pena ir mais longe, mas tem gente que quanto mais se explica, mais tem que se explicar. Parece zebras num palácio. Esta data era para se considerar como a data mais nojenta, mais triste do mundo, porque iludiu todos, traiu todos, conservou todos nessa cegueira. Era uma data para ser repudiada, como mais tarde será, e não conceituada. Uma comandita de exploradores, e já há muito que todos imploram, que todos pedem esses maurais para a paz e a tranquilidade, para o sossego, para tudo de bom. E desde muito, tudo ao contrário. Não há no mundo quem não enxergue isso, só mesmo quem não quer enxergar.
E ficam estes bobos a considerar essa data nojenta, que não passa de nojentos também, como uma data que deva se festejar, como uma data de grande conceito. Não temos nada com atraso dos demais, nem todos enxergam a verdade, devido aqui à embriaguez. Todos estão embriagados com isso. A embriaguez não deixa enxergar. É a mesma coisa uma mulher bonita com um homem feio. Embriagou-se com ele por qualquer coisa que de feio tornou-se bonito. E assim o racional superior, aqui dia e noite e dia, contemplando todos dentro das ordens naturais, das coisas quer dizer diversas coisas. E assim não temos nada com atraso de ninguém. Cada qual vive como interpreta a vida, ou torta ou certa. Os que interpretam errado vão errados, e os que interpretam certo vão certos. E tudo dá certo. E assim brilhante dia, brilhantes horas, e assim multiplicadamente sempre. E assim tenho dito. E assim o mal por si mesmo se destrói, desmorona e se escangalha. Leva ao diabo, e o bom por si mesmo se eleva, e de bem para melhor sempre. Pois a interpretação de quem conhece a vida deve ser esta, para estar sempre certa na sua reta e conhecer o caminho de todos, e não dar importância a coisa alguma que se diga de mal, principalmente os baseados, os conceituados, os filiados e os iluminados. É muito triste viver aprendendo o seu lugar e o lugar de todos, e fazer papel de bobo que não conhece o seu lugar. E assim tenho dito. Salve.